Enquanto eu vou me organizando aqui, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, do verso 18 ao verso 22. Isso mesmo. Marcos capítulo 2, versículo 18 ao versículo 22. Nós temos feito uma caminhada aí no Evangelho de Marcos e nós vamos até o fim desse Evangelho que tem 16 capítulos. Talvez a gente leve aí um pouco mais de um ano, mas é assim que nós vamos caminhando, aprendendo com a palavra de Deus, crescendo, e o Senhor vai trabalhando no nosso meio por meio do Evangelho. Amém? Vamos acompanhar a leitura. Diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor e da Tua bendita e santa palavra, Pai. Nossa expectativa nesse tempo é que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, nos ajude a aprender com a Tua palavra, que o Senhor nos ensine nesse tempo e que nós possamos, diante da Tua palavra, nos arrepender daquilo que necessitamos de arrependimento e crer em Jesus para a transformação da nossa vida e para o crescimento do nosso ser à medida de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e também o nosso modelo de espiritualidade, de caminhada de fé. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, graças a Deus, quero falar a respeito hoje da religiosidade e do Evangelho. E mostrar que há nesse texto aqui uma grande diferença entre a religiosidade e entre o Evangelho. Desde o início do ministério de Jesus, ele sofre oposição. Nós já vimos que ele sofreu oposição do próprio diabo, quando foi tentado no deserto, os demônios se manifestando e ele sempre dando ordem aos demônios que se sujeitassem ao seu poder. Agora, a partir do capítulo 2, nós já vimos aqui alguns trechos onde os fariseus, os líderes religiosos, eles se opõem ao ministério de Jesus, e é contra esses homens, os conhecidos como religiosos da época, que Jesus profere um dos sermões mais duros, né? Um dos discursos mais duros que é encontrado em Mateus, no capítulo 23. A gente não vai ler, mas para fins de conhecermos e sabermos. Se você quiser ler depois Mateus 23, você vai ver ali alguns ais a respeito dos fariseus. Esses homens que estão aqui no texto se opondo a Jesus, e se você se lembrar do que nós vimos em Marcos, no capítulo 2, verso 1 a 12, eles se opõem quando Jesus oferece perdão, né, dos pecados a um paralítico. Depois eles se opõem a Jesus quando Jesus senta na casa de Levi, um publicano, ou seja, para eles naquele tempo o pior dos pecadores, o traidor do povo, e come na mesa com eles. Esses homens aqui, eles são aqueles que representam a alta religião daquela época e uma moralidade muito visível, né? Muito visível na sua vestimenta, no seu modo de andar, na forma como eles se separavam. Na verdade, esse grupo talvez fosse aquilo que a gente pode chamar daqueles que são apegados à Escritura. Hoje, no tempo quando eu me converti, era muito comum você ver aquelas pessoas que eram crentes carregando Bíblias, né? Hoje a gente não vê tanto, porque a gente tem a facilidade de tê-la no celular e tal.
Mas esses homens aqui eram aqueles que pela sua veste você sabia que eles eram religiosos. Diz que muitas pessoas até mudavam a postura quando eles passavam de tão respeitados que eles eram por causa da sua religiosidade, de tão críticos que eram com aqueles que não seguiam a sua religião. Então nós vemos aqui do capítulo 2 ao capítulo 3, 5 controvérsias, ou seja, 5 oposições que Jesus teve com esses líderes aqui. Como eu falei, em Marcos 2, do 1 a 12, Jesus perdoa o paralítico. Ele diz: quem és tu para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E nós vimos que de fato Jesus pode perdoar pecados, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Depois nós vemos que Ele senta-se à mesa com pecadores, e esses fariseus, olhando de longe, porque não podiam se contaminar, eles também repreendem e censuram Jesus porque Ele comia com pecadores. E agora então a terceira controvérsia, o terceiro conflito que nós vemos aqui desses homens com Jesus é por causa do jejum. O verso 18 diz assim: ora, os discípulos de João e dos fariseus estavam jejuando, e vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus não jejuam? É importante a gente lembrar o que é o jejum. Jejum é uma prática religiosa que consiste basicamente em se abster de alimentos, de diversos tipos de alimentos, de forma integral ou de forma parcial. Mas o jejum não é só isso, ele tem um propósito espiritual. Aliás, ele precisa ter um propósito espiritual, senão não passa de uma dieta, né? Aquele jejum que as pessoas fazem para emagrecer. Então precisava ter um propósito claro e um propósito espiritual. No judaísmo, que é a religião desses homens aqui que estão se opondo a Jesus, havia 3 pilares na religião deles. A primeira é que eles apegavam muito a oração. Se a gente abrir Lucas capítulo 18, a gente vê que eles oravam de pé no templo e oravam dizendo: Senhor, obrigado, porque eu não sou como todos esses pecadores ali, eu sou superior, né? Quase assim a oração que eles faziam: eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso e aquilo. Esse era um pilar. O outro pilar é a caridade. Lembra que Jesus lá no Sermão do Monte ele diz: olha, não deem esmola como os fariseus, que fazem de forma pública, né, para todo mundo ver. Então esse é um segundo pilar, e o terceiro é no jejum. Agora, a lei mosaica, a lei de Moisés, o Antigo Testamento, ali onde Deus dá a lei ao povo, exigia apenas um jejum. E um jejum por ano, no dia da expiação, que era um dia específico onde havia sacrifícios pelos pecados de toda a nação. Então aquele dia era um dia específico de preparação e de jejum. Mas esses homens aqui, eles estabeleceram alguns outros dias de jejum. Eles jejuavam toda segunda e toda quinta. No tempo de Jesus aqui, não havia apenas esse jejum uma vez por mês. Talvez eles pensassem: não, isso é muito fácil, vamos botar mais jejum aí para a gente ficar mais santo, né? Para a gente ficar mais perto de Deus. Mas, além disso, havia aquilo que a gente pode chamar de jejum voluntário, que talvez você esteja fazendo nesse tempo de pandemia. Quais são os jejuns voluntários? Aqueles jejuns por causa de tragédias nacionais, jejuns em tempo de crise, de guerra, ou jejuns impostos individualmente por um propósito específico. Talvez você esteja rotineiramente caindo em algum pecado, você propõe diante de Deus jejuar para mortificar sua carne em arrependimento pela prática pecaminosa. Enfim, alguns jejuns eram feitos. Mas nós vemos que esses homens, eles querem deixar essa prática religiosa mais difícil e mais pesada. Jesus em algum momento vai repreender dizendo que eles não conseguem nem mesmo fazer aquilo que eles se propõem, que eles mesmos não eram capazes de obedecer. E como eu falei, eles jejuavam 2 vezes por semana. Lucas 18, verso 12 fala a respeito disso. Eles estão orando no templo e dizendo: Senhor, nós jejuamos 2 vezes por semana, como dizendo: Senhor, tu tens que fazer alguma coisa porque eu jejuo 2 vezes por semana. Esses eram os que se opuseram a Jesus aqui. Mas hoje em dia parece que pessoas usam do jejum, como os fariseus, como uma forma de pressionar a Deus,
como uma forma de torcer o braço de Deus para que Deus conceda os nossos pedidos e os nossos desejos. Veja que, à medida que a gente vai escapando da palavra, ou achando que nós podemos viver a palavra ou baixar o padrão daquilo que as Escrituras dizem, é muito fácil que a gente perverta o ensinamento das Escrituras, como esses homens faziam. Eles não faziam o jejum de coração para obedecer a Deus, para agradar a Deus, mas parece que o jejum era o departamento de publicidade desses homens. Eles faziam em praça pública, eles iam sem lavar o rosto, eles iam com aquela cara larga, todo mundo olhava para eles e sabia que eles estavam jejuando. É interessante porque o texto aqui diz que parece que algumas pessoas percebem que eles estavam jejuando. Porque o texto diz que alguns vieram perguntar para Jesus, dizendo: olha, os discípulos de João e os fariseus estão jejuando, por que vocês não jejuam? Talvez, lógico, alguém mandado aqui por esses homens, mas era perceptível que quando esses religiosos jejuavam. Aliás, para os fariseus, o jejum era o palco de um teatro, onde eles apresentavam o show de uma piedade vazia e exterior. Você olhava e dizia: esse cara está jejuando. Mas a gente aprende que jejum, com Jesus, ele diz: olha, não façam como os fariseus, né? Lavem o rosto, acordem como um dia normal. Vocês não precisam mostrar, né? Não tem show aqui. Jejum é uma... Como Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 16, abra comigo lá. Jesus fala a respeito do jejum e como que nós devemos fazer e como devemos nos comportar. E ele fala isso em oposição a esses religiosos. Ele diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Esse episódio aqui que nós estamos lendo agora acontece no momento posterior, quando os fariseus parecem perder um dos rounds, né, dessa briga com Jesus, porque Jesus está à mesa com os fariseus, com os publicanos, com Mateus, e aí Jesus diz no verso 17, né, que ouviu a pergunta que eles fazem aos discípulos, dizendo: olha, por que o mestre de vocês come e bebe com pecadores? Verso 16. E aí no 17 diz assim: Jesus, tendo ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então esse episódio do jejum, me parece que Jesus ainda está à mesa com os publicanos. Eles ainda estão ali festejando, e aquilo que eu falei na vez passada, festejando a festa de salvação daquele publicano, e talvez dos demais publicanos que o próprio Mateus convidou para estar à mesa com Jesus. Então eles parecem perder um round, e agora eles fazem uma nova investida. Quem sabe esses fariseus aqui chegam dizendo o seguinte: peraí, nós estamos jejuando. Que falta de respeito com a nossa piedade, esses beberrões aí comendo e enchendo a barriga, enquanto nós estamos aqui contristando o nosso corpo diante de Deus. E aí, Jesus poderia responder a esses fariseus dizendo assim: olha, a lei de Moisés diz que basta um jejum por ano. A lei de Moisés diz que basta somente um jejum por ano. E outra coisa interessante que surge aqui é que esses fariseus parecem querer chamar Jesus para viver a espiritualidade do padrão de santidade deles. Veja, eles dizem assim: nós estamos jejuando, por que vocês não jejuam? Então agora para eles são padrão de espiritualidade, de santidade, e agora eles censuram Jesus. Jesus não responde por meio da lei de Moisés, dizendo: olha, bastava uma vez só. Mas Jesus aproveita esse momento para dar um ensino aos discípulos de João, para vencer mais um round da disputa com os fariseus, e para ensinar algo muito precioso para mim e para você nessa noite.
que Jesus quer mostrar que a religiosidade e o evangelho são profundamente opostos entre si. A religiosidade e o evangelho são profundamente opostos entre si. Primeira coisa, porque religiosidade é apegar-se ao conjunto de regras a fim de fazer com que Deus aceite você porque você está cumprindo aquelas regras. Agora, uma verdade é que tentar cumprir regras, atrás de regras e atrás de regras, com vistas a fazer com que Deus olhe para você, te faz viver numa escravidão e traz sobre a sua vida um grande fardo. Porque como nós cantamos aqui, nós percebemos que não é por cumprir regras e por ter uma religiosidade alta, como a dos fariseus, que nós alcançamos o favor de Deus. Nós vimos que é por pura graça e somente pela graça. Então, viver com regras e atrás de regras traz frustração, traz uma vida sem alegria. Me diz nas Escrituras, você encontra Jesus sorrindo, Jesus celebrando, Jesus festejando, mas você nunca vê um fariseu sorrindo. Você sempre vê o fariseu criticando. Tem vários textos nos evangelhos que diz que o povo estava aprendendo e ouvindo Jesus, e os fariseus murmurando e repreendendo e se opondo ao ensino de Jesus. Eles não experimentavam de alegria, de gozo, de esperança. Por quê? Porque a religiosidade nunca entrega o que promete. O que eu quero dizer com isso? Que normalmente quando você começa com práticas religiosas, você começa a fazer com o propósito de alcançar o favor de Deus, com o propósito de que Deus olhe para você e te abençoe. Mas se você fizer isso meramente como algo exterior, como práticas vazias e religiosas repetidas, você vai se frustrar, porque não é dessa forma que nós alcançamos a Deus. Deus não nos aceita porque nós cumprimos aqui um currículo religioso semanal, porque nós temos uma agenda muito bem estabelecida de rituais religiosos, de jejuns, de leituras, que mais mostram a nossa performance religiosa. Não é dessa forma que o Senhor nos alcança. Então a diferença é que a religiosidade, ela não cumpre com o que promete. Ela traz para você um fardo pesado e uma grande frustração. Agora, o cristianismo, que é essa fé fundamentada no Evangelho, fundamentada em Cristo Jesus, consiste em ter uma relação pessoal, íntima e profunda com Jesus Cristo. Por aí já começa, é totalmente diferente. É totalmente diferente, se baseia numa relação pessoal. É ser conhecido por Cristo e conhecê-lo intimamente. Essa é uma grande diferença. E olha então a resposta que Jesus vai dar a esses fariseus no verso 19 e verso 20. Diz assim: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. O que Jesus responde aqui? O que ele quer dizer? Ele está dizendo, olha, a minha presença, aqueles que andam com Jesus, aqueles que me conhecem, estão em festa por causa da minha presença. Porque a minha presença traz graça, traz salvação, traz esperança, traz mudança de vida. Então, estar com Jesus é estar em festa, em alegria. Lembra do texto que nós lemos anteriormente? Mateus é chamado por Jesus por pura graça, com um chamado eficaz, com uma graça irresistível. E qual é o passo posterior de Mateus? Dar uma grande festa pela sua salvação. Então Jesus está dizendo que a vida cristã é como uma festa e não como um velório. Que a vida cristã é uma vida de celebração, mesmo em meio ao sofrimento. Porque aquilo que Jesus nos concede é muito maior do que as dificuldades da nossa vida.
A religiosidade dos fariseus era baseada num jejum que traz tristeza. Eles andavam na rua e as pessoas olhavam para eles e esses homens estão jejuando por causa da cara de tristeza. Agora, a vida cristã é manifestação de uma grande alegria e grande gozo, porque Jesus é o noivo e está presente. Jesus estava com seus discípulos e eles não podiam jejuar. Olha a imagem que Jesus cria aqui, a imagem de um casamento. E eu pergunto a você, quem aqui já foi numa festa de casamento, aonde há alegria por causa dos noivos, aonde há celebração em jejum? Alguém aqui já fez essa besteira? Provavelmente não, porque é um momento específico de alegria e de celebração. O casamento hoje não se parece com quase nada do casamento daquela época, do que se chamava de bodas. Era uma semana na presença dos noivos, os noivos sendo coroados e eles oferecendo 5 dias de open house, ou seja, comida, bebida, celebração, alegria na presença dos noivos. Aliás, não se podia, era proibido pelos mestres da lei jejuar numa festa de casamento. Os estudiosos da lei, eles podiam interromper os seus estudos e as suas pesquisas para celebrar o casamento. Quem estava naquela festa? Os amigos do noivo, a família do noivo, inclusive mendigos, moribundos, podiam adentrar naquela festa e banquetear, porque era um dia de alegria. E Jesus, então, olha como, que resposta maravilhosa, ele se apresenta aqui como noivo. Ele diz que a presença dele é como uma celebração de casamento. E todos aqueles que estão com Jesus e que creem em Jesus não são os convidados do casamento, são a noiva, são a igreja amada de Jesus, a qual ele comprou com seu sangue precioso, que não chegaram na presença de Jesus por cumprir regras e mais regras, mas que chegaram na presença de Jesus porque ele escolheu a noiva para si, ele escolheu salvar você, ele chamou você com um propósito eterno. Essa noiva, Jesus ama por pura graça. Como nós cantamos aqui, foi por pura graça. Ele decidiu amar, ele decidiu nos perdoar, ele decidiu nos resgatar da escravidão. E ele resgata, ou seja, ele estende o seu favor, não aqueles que cumprem regras, achando que por causa das regras fazem de Deus o seu serviçal, como que dizendo assim: Senhor, eu cumpri todas as regras, agora tu tens que me aceitar. Não é assim que funciona. Aqueles que experimentam da festa de salvação, que é a presença de Jesus, eles experimentam porque o Senhor os chama pelo Evangelho e eles respondem com arrependimento e fé. Eles reconhecem o seu pecado e agora então eles passam a ter uma relação íntima de amor com Jesus, que é o noivo amado. Isso aqui precisa ensinar até aqueles cristãos que já têm uma longa caminhada de fé, porque muitas vezes nós achamos que o Evangelho é o ABC da vida cristã, mas o Evangelho é de A a Z, ou seja, nós sempre precisamos do Evangelho, porque é muito provável que eu e você podemos nos esquecer que necessitamos diariamente do Evangelho, como dizia Lutero, de pregar o Evangelho todos os dias, todas as manhãs para nós mesmos. E é muito provável que a gente comece a se preocupar em cumprir regras, e mais regras, e mais regras, e mais rituais para tentar agradar a Deus. É como se Deus tivesse que dar o primeiro passo e agora os outros eu dou no cumprimento de diversas regras. Na verdade, a salvação é por graça, a santificação é por graça, a glorificação é por graça, a vida cristã é por graça. E quando a gente fica se preocupando em cumprir regras e mais regras de forma religiosa e performática, nós deixamos de experimentar a presença de Jesus. Nós deixamos de desfrutar da alegria que Jesus nos dá.
porque nós já constatamos que cumprir regras para alcançar o favor de Deus não cumpre com aquilo que promete. O que nós vamos receber é frustração, é desesperança, é cansaço de um fardo pesado. Eu não sei, queridos, o que você entende por relação pessoal com Jesus, mas a Bíblia o próprio Jesus está nos dizendo que ter uma relação com Jesus é uma festa, é um casamento, é uma grande celebração, é alegria, é gozo, é aliança eterna com o amado Jesus. Olha, eu não consigo compreender cristãos que dizem-se salvos, que creem em Jesus, mas que não usam as suas expressões, que não dão testemunho dessa alegria que alcançou o coração deles. No culto nós temos um tempo específico para isso, que é o momento do louvor, né? Alguns defendem que o louvor deve ser apenas cantar salmos. Outros, talvez que a gente possa cantar canções cristocêntricas. Sejam os salmos ou canções cristocêntricas, há uma teologia da alegria nas Escrituras, e principalmente os salmos dizem que nós devemos entrar na presença do Senhor com alegria e nos apresentar a Ele com cânticos. Por quê? Porque João 10,10 diz que o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Por isso nós podemos adorar e nos alegrar, porque nós estamos diante daquele que nos dá salvação e que enche o nosso coração com grande alegria e gozo. Então nós podemos cantar, celebrar, nos alegrar, e isso não é irreverência. Isso é conhecimento de que Jesus está aqui e Ele nos salva, e estar com Jesus é viver uma vida alegre, não por causa das circunstâncias, não por causa do contexto, mas por causa de Jesus. É aquele que nos salva, que nos chama, que nos ama, que nos dá esperança em tempos de dificuldade como esse. Nós podemos nos alegrar, nós podemos celebrar, sabe por quê? Porque por pura graça Jesus nos alcançou. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em grande amor, com o qual nos amou, nos salvou por meio da graça. Ou seja, o que estava guardado para nós? Uma tristeza eterna e profunda. Mas Jesus nos chamou para o seu reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Com isso, queridos, Jesus também não está dizendo que nós não devemos, então, como cristãos, hoje jejuar. Porque no verso 20, Jesus diz assim: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuará. Veja, a figura que Jesus traz aqui não é da festa se encerrando, os noivos indo para a sua casa e os convidados, a família, enfim, indo embora. Não, a imagem é de que o noivo é sacado, é arrebatado de forma violenta do meio da festa. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui de forma ainda muito velada? Ele está falando a respeito da sua morte de cruz. Ele está dizendo que ele deveria morrer. Que ele deveria morrer, na verdade, veja, ele está concedendo salvação ao publicano Levi, ele está concedendo salvação àqueles que estão na festa, aos seus discípulos, mesmo ainda sem ter morrido na cruz, porque ele veio exclusivamente e exatamente para isso, para morrer na cruz. Então ele está aqui falando de forma ainda velada que ele deveria morrer na cruz, e que na cruz seria o lugar onde ele revelaria o seu amor pela sua noiva amada, que é a igreja. A igreja é feita por todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho, que se arrependem e creem em Jesus Cristo. Abra comigo Marcos 8:31. Aqui, em Marcos 2, Jesus está falando de forma velada, mas em Marcos 8:31 ele fala de forma explícita aos seus discípulos, dizendo o seguinte: que era necessário
que ele morresse na cruz. Diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus está dizendo, de forma velada, que ele teria de morrer na cruz. E ainda mais tarde ele vai dizer em Marcos, ou melhor, Marcos vai escrever relatando no capítulo 10, verso 45, qual era o propósito da vida de Jesus. Diz assim, Marcos 10, 45: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, Jesus teve de morrer para que por ele e somente por meio dele nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Veja a diferença grandiosa que há entre religiosidade e evangelho. O evangelho está baseado na obra de Cristo na cruz. Então não tem a ver com cumprir um monte de regras, mas tem a ver com crer em Cristo Jesus, aquele que é o único e suficiente Salvador. Mas Jesus falou, vai chegar um momento então que vocês vão ter que jejuar. E aí Jesus está dizendo, eu vou ser arrancado de vocês. Eu vou ter que entregar a minha vida. Esses que estão se opondo a mim agora, eles vão, pelo desígnio de Deus e pela presciência de Deus, como diz Atos, eles vão me levar à morte. Ainda que Jesus diga, eu mesmo me entrego, né? As duas coisas aqui, a soberania de Deus e a ação pecaminosa dos homens juntas. Jesus está dizendo que nesse tempo, em que o noivo é tirado, em que Jesus morre, e que essa separação física dos discípulos de Jesus com Jesus, traz então um tempo onde eles têm de jejuar, onde eles têm que sujeitar o seu corpo, humilhar o seu corpo, para que eles possam crescer na sua relação com Jesus. Eu e você, queridos, nós não caminhamos com Jesus. Lembra que Tomé tocou nas chagas de Jesus e creu, aí Jesus falou, olha, tu me viu, né? Tu tocou em mim e creu. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu e você que estamos aqui hoje. Então eu e você não cremos em Jesus, mas nós sabemos que crer em Jesus nos faz ser inimigos do mundo. Então esse tempo que nós vivemos é um tempo hostil, é um tempo de perseguição, é um tempo difícil, e esse tempo é um tempo onde nós jejuamos. E veja, não jejuamos para conquistar o favor de Deus, jejuamos para crescer no nosso relacionamento pessoal com Jesus. Um outro ensino a respeito do jejum é que nós não jejuamos para conquistar coisas. Nós não jejuamos para conquistar um trabalho, um carro novo, para passar no vestibular. Essas coisas a gente trabalha, a gente confia em Deus, a gente estuda para a prova. O jejum tem a ver com mortificação da nossa carne, com o propósito espiritual de crescermos no conhecimento de Jesus. E com isso, então, a gente vê a segunda diferença entre a religiosidade e o evangelho. O cristão, ele faz o que faz, não como uma prática meramente religiosa, mas como um reflexo daquilo que Cristo fez dentro, daquilo que Cristo fez no seu interior por causa do poder transformador do evangelho. Não são práticas formalistas. Agora eu não vou jejuar como os fariseus para conquistar o favor de Deus. Eu não vou precisar orar como os fariseus oravam, dizendo, Senhor, lembra de mim porque eu jejuo 2 vezes por dia, por semana. Não. Nós fazemos isso por causa de uma realidade de um coração transformado. Vamos ler de novo o texto de Mateus 6, 16 até o 18. Para aprender com Jesus o que ele fala a respeito dessas práticas. Diz assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer os homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, ou seja, lava o teu rosto, vem para o dia normal,
com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, ou seja, uma relação íntima e secreta e profunda, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O que isso quer nos ensinar? Que o jejum ou qualquer outra prática religiosa não serve para o cristão com o propósito de alcançar o favor de Deus, de pressionar a Deus a cumprir os nossos desejos, de pressionar a Deus a fazer aquilo que a gente quer, mas sim com um propósito exclusivo de se voltar para Deus em luta contra o pecado, em luta contra nós mesmos, em se conformar à imagem de Cristo. Por quê? Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Não com o fim de ser visto por Deus e ser visto pelos homens, mas com o propósito exclusivo de uma resposta de amor a Jesus. Porque lembre-se, foi Ele que nos amou primeiro. E porque então Ele nos amou, hoje nós podemos jejuar, nós podemos vir ao culto, nós podemos orar, nós podemos celebrar, baseados nesse amor que nos afetou na sua pura graça. O que Jesus está fazendo, Ele não está se opondo ao jejum, Ele só está denunciando que os fariseus estão equivocados na sua espiritualidade, estão equivocados no caminho que estão tentando tomar para alcançar Deus e para pegar Deus. Não é dessa forma, é Deus que nos alcança, é Deus que nos chama, é Jesus, por meio da sua obra na cruz, que nos chama. A diferença entre religiosidade e evangelho aqui é que o religioso, ele faz o que faz como algo externo, como algo comportamental apenas. E aí, queridos, você pode até fazer algumas coisas de forma meramente religiosa, e isso até muda o teu comportamento, mas por um curto período de tempo. Agora, o que Jesus faz por meio do Evangelho muda o que nós somos por inteiro, de dentro para fora. Aliás, muda a nossa natureza. Muda a nossa natureza. Essa é a grande diferença. E aí, o que Jesus também está querendo apontar aqui é que o problema que nós temos diante de Deus, que se chama pecado, não se resolve por ações meramente religiosas. Nós precisamos ser afetados na raiz do problema, e parece que então a raiz do problema não é externa, é interna. É interna. E de novo, eu sei que eu já repeti isso, mas nunca é demais falar a respeito do Evangelho. Deus só aceita aqueles a quem Ele deu a Jesus e que vem a Jesus como o único caminho para a salvação. Aliás, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nesse sentido, queridos, absolutamente todas as religiões que prometem para você que você vai alcançar o céu por meio de práticas religiosas, elas não vão entregar o produto que elas dizem que no final te dão. Porque somente por meio de Jesus Cristo, aquele que declarou de si mesmo como sendo o caminho, a verdade e a vida. É só por meio de Jesus que nós vamos ao Pai. Não é levando regras ao pé da letra, porque nós ficaremos escravos dessas regras. A única coisa que nós vamos experimentar é tristeza, cansaço, enfado. Mas Jesus, e somente Jesus, é que pode resolver o problema, que pode nos fazer chegar a Deus, aquilo que a religião por si só não faz. Por quê? Porque o problema é mais profundo. O que nos separa de Deus é muito mais profundo, e não é por performance religiosa que nós resolvemos, é um problema do coração. Nós precisamos de mudança do coração. Eu não sei se você tem uma prática de evangelização, e talvez alguma pessoa, quando você estava evangelizando, te perguntou: o que eu faço para fazer parte da igreja? É comum essa pergunta, né? O que eu tenho que fazer para fazer parte da sua igreja? Não se trata disso. Não se trata do que nós temos de fazer. Antes, nós precisamos entender que nós somos pecadores
inimigos de Deus, distantes de Deus, desobedientes, rebeldes a Deus, e que se Deus não tomar uma ação para nos resgatar do pecado, não há o que nós podemos fazer. Não há o que nós podemos fazer. E Jesus vai falar isso em Marcos, no capítulo 7. Eu quero ler o versículo 6, 14, 15, o 21 e o 23. Abra comigo Marcos 7. Marcos capítulo 7, o verso 6. Diz assim, Jesus está de novo aqui numa controvérsia com os fariseus. Ele diz assim, eles estão censurando Jesus porque eles comem sem lavar as mãos com seus discípulos e tal, e aí Jesus diz, respondendo-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, eram os religiosos aqui, gente que cumpria muitas práticas religiosas, que jejuava 2 vezes por semana. Jesus está dizendo, vocês até parecem que estão me adorando, me servindo, mas o coração de vocês está distante. Depois o verso 14 diz assim, convocando ele de novo a multidão, disse, ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Depois no versículo 21, Jesus diz assim, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então qual é a solução? Se as práticas religiosas não nos fazem alcançar o favor de Deus, o que nós precisamos? Nós precisamos de um coração transformado. E é isso que Jesus faz por meio do Evangelho. Então o que nós precisamos não é de religião, o que nós precisamos é do Evangelho. O que nós precisamos não é de um conjunto de práticas, nós precisamos de Jesus Cristo. Porque somente Ele pode ir na raiz do problema e alcançar o coração. Nós já vimos que Jesus pode fazer. Lembra da oposição dos fariseus quando ele disse para o paralítico que os pecados estão perdoados? Eles falaram publicamente para Jesus isso? Não. Eles pensaram no coração e Jesus leu o coração. Jesus ouviu a conversa deles no coração. Ou seja, Jesus é aquele que pode lançar uma palavra e afetar o nosso coração. E somente por meio do Evangelho. Querer resolver esse problema com práticas religiosas é como querer curar um câncer trocando apenas a roupa do paciente. Resolver o problema do nosso coração pecaminoso, rebelde contra Deus, não se resolve trocando a roupa. Não se resolve aderindo a um conjunto de regras. Somente Jesus pode mudar o nosso coração. Somente Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos um coração de pedra, a palavra diz. Um coração que não é sensível ao Evangelho. Um coração que é egoísta, um coração que não ouve a voz de Deus. Um coração, aliás, que está morto nos seus delitos e pecados. Nós somos orgulhosos, somos rebeldes por natureza. Aliás, nós não aceitamos o senhorio de Jesus Cristo. Nós não aceitamos nos submeter ao que Jesus nos diz. Então nós precisamos passar por uma transformação e uma mudança de coração. E é isso que Jesus fala no seu Evangelho. Lembra da conversa que ele teve com um dos maiores religiosos de Jerusalém? Ou melhor, de Israel? Abra comigo João capítulo 3. João capítulo 3. Você com certeza conhece a conversa que Jesus tem com um homem chamado Nicodemos. João capítulo 3, verso 1 e 3. João 3, verso 1 e 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus,
Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ótima observação. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse homem que está se encontrando com Jesus, ele era extremamente religioso, ele era um mestre de Israel, ou seja, talvez era alguém, um dos que melhor cumpria os requisitos e as exigências dos fariseus e da religião daquela época. Ele era um homem obediente, aliás, ele ensinava as pessoas. Ele era um mestre. E Jesus responde a ele assim, para a conversa nem se estender muito, que quem sabe ele queria fazer perguntas teológicas a Jesus. Aliás, os fariseus, né, faziam muitas perguntas para tentar pegar Jesus na curva, como diz outro. E rapidamente Jesus diz assim: olha, em outras palavras, você é um bom cumpridor aí das regras, você é um exímio religioso, mas você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo coração. E é interessante porque o texto continua lá em João, e Jesus vai dizer como que esse nascimento acontece. Você se lembra da conversa? Nicodemos pergunta: mas como, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura vou voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Ou seja, nós nascemos pela regeneração, que somente o poder do Espírito Santo opera no nosso coração, arrancando o nosso coração de carne e nos dando um coração, ou melhor, um coração de pedra, e nos dando um coração de carne que é sensível a Deus e ao seu Evangelho. É dessa forma que o Senhor atua. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15. Abra comigo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. No verso 17 ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. É isso que o Evangelho opera em nós. O Evangelho não precisa de nada do que nós já fizemos. O Evangelho não precisa de nada do que é antigo, porque o Evangelho não vem complementar o que nós já fizemos. O Evangelho é algo novo. É novo nascimento, é novidade de vida, é por meio de Cristo e sua graça. Aliás, é uma verdadeira mudança de coração. E aí isso nos leva à segunda parte do ensino de Jesus nesse embate com os fariseus. Verso 21 e 22, Jesus traz aqui duas parábolas para encerrar o seu ensino. E essas duas parábolas vão dizer para a gente uma única coisa: que Jesus não veio para reformar práticas religiosas. Ele não veio para passar uma maquiagem nas antigas práticas religiosas, mas ele veio para fazer algo novo, para estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. Diz assim o versículo 21: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior ainda. Talvez aqui nós homens não consigamos entender a imagem que Jesus está criando aqui, mas as mulheres talvez entendam melhor, principalmente aquelas que costuram. Você tem lá um vestido que você gosta muito, mas ele está velhinho. Se você puxar muito, ele já dá aquela laceada, né? Já tem um buraco ali. Então aí você vai comprar um remendo novo, você remenda bonitinho, você conseguiu achar aquela cor do vestido, só que na primeira lavagem, aquele remendo novo ele tem a tendência em dar uma encolhida.
Quando ele dá essa encolhida, ele vai puxar todo o vestido, a parte velha do vestido, e o texto está dizendo que vai se abrir um buraco muito maior. O que Jesus quer dizer aqui é que é isso que acontece quando alguém pensa que as suas práticas religiosas mais Jesus resolvem o problema do pecado. Basta então eu fazer algumas coisinhas e agora eu acreditar em Jesus que está tudo resolvido diante de Deus. Não, porque Jesus está dizendo que não funciona. Ele não vem para complementar coisas antigas, ele vem para trazer algo novo. Ou seja, a relação com Deus agora se dá por meio de Jesus Cristo, unicamente por Jesus Cristo, pelo seu chamado por meio do Evangelho, não é por meio de práticas religiosas. Aliás, Jesus, ele vem dizer que o que os fariseus estão fazendo aqui não resolve o problema do coração deles, que Jesus mesmo já denunciou, porque ele não veio reformar o velho. Aliás, esses homens tão religiosos, eles não são os primeiros da fila no favor de Deus, porque aqueles que recebem o favor de Deus são aqueles que sabem que não tem nada em si que faça com que Deus os atenda. É aquele publicano orando no templo dizendo, não olhava para cima, diz o texto de Lucas, mal se posicionava olhando para Deus, batia no seu peito e dizia, Senhor, sê propício a mim, pecador. É a esses que o Senhor estende a sua graça. Então ele não veio reformar, ele veio fazer algo novo. Aliás, a sua palavra diz que ele veio para nos fazer andar num novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho. Talvez alguns pensem que a melhor coisa é criar uma religião universal, onde a gente pega um pouquinho de cada das religiões. Hoje nesse tempo de pós-verdade, digamos assim, é muito isso, né? Tem muitas filosofias de vida, então a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho daqui, e a gente também pega Jesus, porque Jesus foi um cara legal, ele foi um grande pedagogo, ele foi um grande filósofo, ele foi um grande mestre. Não, isso não funciona. É somente Jesus e somente por meio de Jesus que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Só Jesus. É o que nós cantamos aqui, solos Cristo, somente Jesus e a sua graça que resolvem o problema do nosso pecado, que nos fazem nascer de novo. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não é cumprindo práticas religiosas, não, é por Jesus e somente Jesus. Não é misturando coisas, é abandonando as coisas velhas e abraçando o novo. Quem é o novo? Jesus. É Jesus. Ele veio para fazer uma ruptura no mundo e para dizer para todos aqueles que achavam que conquistariam o favor de Deus pelos seus méritos, Jesus veio dizer não. Pelo meu mérito, pela minha justiça, pela minha morte na cruz, que vocês podem alcançar o favor de Deus. Aquele texto que nós lemos na introdução, Atos capítulo 4, verso 12, fala muito a respeito disso. Pedro pregando lá e ele diz, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É só por Jesus. Jesus não é um pedaço de remendo novo. Jesus não é um pedaço de remendo novo. Aliás, nós precisamos de vestes novas. E essas vestes novas é a veste da justiça de Deus por meio de Cristo Jesus, a qual nós nos vestimos. Nós éramos pecadores, com vestes negras, vestes velhas. Agora Ele nos arranca essas vestes de pecado e nos veste com a sua justiça. Nos veste com vestes de salvação. Não porque praticávamos coisas, mas por meio da graça de Jesus derramada na cruz do Calvário. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só há um mediador. Só há um mediador. A outra ilustração que Jesus vai trazer é a ilustração
sobre o vinho novo e os odres velhos. Ele diz assim no verso 22, ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Como eu falei, é o mesmo ensino. Jesus está querendo dizer a mesma coisa. Porém, aqui é outra imagem. Os odres daquele tempo, não tinham essas garrafinhas, não tinha tecnologia. O odre era feito de pele de cabra. Então, um odre novo era feito e você colocava o vinho. E acho que todo mundo sabe que o vinho novo ele tem a tendência de fermentar, é o processo natural do vinho. E isso gera uma pressão dentro do odre e aquele couro ele expande. Jesus está dizendo que tudo bem colocar vinho novo em odre novo. Agora, colocar um vinho novo num odre velho, o que é um odre velho? É aquele couro que não expande mais. É aquele couro que já está enrijecido, já está velho. Se vinho novo cair ali e começar a expandir, vai estourar tudo. Ele não vai aguentar a pressão da fermentação. É isso que Jesus está querendo mostrar para nós, que o Evangelho da graça de Deus, no qual Cristo salva pecadores, mediante a graça, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, não pode ser misturado com o judaísmo, não pode ser misturado com o espiritismo, não pode ser misturado com o budismo, não pode ser misturado com o islamismo, é somente por meio de Cristo Jesus. Qualquer religião moderna que nós temos hoje, esses dias eu descobri uma nova, tal de Ho'oponopono. Você acorda de manhã e você diz, eu sou bonito, eu sou corajoso, eu posso, eu conquisto, eu quero, eu vou. Vai para lugar nenhum, querido. Se não for por meio de Cristo Jesus, talvez você vá para um lugar, para o inferno. Só Cristo nos resgata de lá. Só Cristo nos resgata de lá. Então não há mistura. Não há mistura. O vinho novo que o Senhor nos oferece na festa, na boda, no casamento, onde acontece salvação, é o vinho da graça, é o vinho do Evangelho, que caindo no nosso coração, um novo coração, muda o nosso ser, nos traz alegria, faz com que nós contagiemos aqueles ao nosso redor por causa da obra do Evangelho no nosso coração. Quais são as pessoas que mais nos causam problema na igreja? São aqueles que se acham bons religiosos. São aqueles que são críticos, que fazem de si mesmo padrão para os outros. Peraí, eu oro mais do que o irmão, por que ele não está orando? Não, eu leio a Bíblia 2 vezes por ano, por que você não está orando? E essas pessoas começam a trazer problema. Jesus está dizendo que ele não veio para se misturar com esses, mas ele veio como um novo vinho, que é a graça de Deus nos nossos corações. Agora, não há vinho novo que seja derramado no odre velho. Ou seja, se você não nascer de novo, não tiver um novo coração, a graça de Deus não será derramada no seu coração. Você pode vir à igreja, você pode participar de encontros de casais, você pode vir nos jovens, você pode frequentar anos a igreja, mas se você não nasceu de novo, se você não foi impactado pelo Evangelho e recebeu um novo coração, talvez você sinta arrepio, talvez você se alegre com a comunhão, mas você não tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo. O vinho novo da graça de Deus não pode ser colocado no seu coração. Mas o que eu devo fazer então para ter um novo coração e experimentar o vinho novo da alegria, da comunhão com Jesus? Crer no Evangelho e se arrepender dos seus pecados. É o que Jesus diz, essa é a pregação de Jesus. Essa é a pregação de Jesus. Um dos pilares da reforma protestante é aquilo que nós cantamos aqui. No tempo de Lutero acreditava-se que podia se receber o favor de Deus crendo na igreja, comprando indulgências, crendo no Papa, fazendo caridade, fazendo boas obras. E Lutero disse, não, é só por meio do Evangelho. É só por meio de Jesus Cristo, Ele é o único mediador. Só Ele verteu o sangue, não foi o Papa, não foi a Santinha, isso, não foi a
Allan Kardec, não foi Maomé, não foi Buda, ninguém verteu sangue na cruz, ninguém morreu e ressuscitou pelo meu e o seu pecado, foi somente Cristo Jesus. Então é somente por meio de Jesus que nós temos arrancado esse coração de pedra. Veja, você não pode arrancar seu coração de pedra e transplantar um novo coração, só Jesus. Esse é o maior milagre da graça de Deus. Não é a cura do seu corpo físico, que talvez você leve e carregue uma doença até a sua morte. O maior milagre é ter transplantado um novo coração e receber nesse coração o vinho da graça de Deus. Esse é o maior milagre. E eu finalizo pensando que nós podemos aprender 4 coisas com essa passagem. Primeiro, que um crente em Jesus é alguém que recebeu um novo coração, que recebeu uma nova vida, uma vida nunca antes experimentada. Esse é o cristão. Não é alguém que assumiu uma nova gama de práticas religiosas, não é alguém que é um bom fazedor de jejum, mas é alguém que reconheceu-se como pecador, carente da graça de Deus e foi alcançado por Jesus pela graça mediante a fé. Que respondeu à oferta do Evangelho com arrependimento e fé. É o que eu falei agora, antes de sermos cristãos, nós éramos os odres velhos, nós éramos as vestes velhas. Talvez a gente até tentou fazer um remendo, mas nós aprendemos com Jesus que não dá. Então Cristo nos faz novos odres, nos dá novas vestes, nos veste com justiça e salvação. Aliás, Jesus agora é a vida dos cristãos. Paulo fala isso. Que a vida agora é Cristo. Paulo fala aos Colossenses, a sua vida agora está escondida em Cristo. Ele diz, nós vivemos, nos movemos e existimos por Cristo. A Bíblia diz em Hebreus que pela palavra Cristo sustenta todas as coisas. Se nós estamos aqui, estamos sendo sustentados por Cristo Jesus. A nossa vida, aliás, João fala que a vida que Cristo dá é uma vida eterna, e a vida eterna é conhecer a Deus por meio de Cristo Jesus. A segunda coisa que aprendemos aqui é que um cristão é alguém que recebeu um novo gozo, que recebeu uma nova alegria incomparável e profunda, incomparável e verdadeira. Veja, eu falava com alguém essa semana, de algumas pessoas que eu tenho atendido, e a moça falou, mas eu faço isso, eu faço aquilo, às vezes eu tenho umas migalhas de alegria. Eu falei, por que comer migalhas se você pode se alimentar do pão da vida? Por que viver fazendo coisas para ter um pouquinho de alegria, e é uma alegria falsa, fingida, se você pode ter alegria eterna em Jesus Cristo? Veja, Jesus se refere à presença dele e à salvação como uma grande festa de casamento. Então, um cristão é alguém alegre mesmo em momentos difíceis. Lembra da série que nós fizemos aqui em Filipenses, Paulo escrevendo da prisão, um homem que levou chibatadas e náufragos e perseguição, estava preso esperando a morte chegar, mas escreve a respeito da alegria, porque ele tinha consigo o maior tesouro e a pérola de mais inestimável valor. Aquela alegria que Pedro diz na sua primeira carta aos cristãos que estão sofrendo, uma alegria imarcessível, uma alegria que não se perde, uma alegria que não acaba, uma eterna alegria. Essa alegria se dá, sabe por quê? Porque em Cristo nós sabemos que todos os nossos pecados foram perdoados. Essa é uma alegria de saber que agora Deus não é aquele que nos lançará nas densas trevas, mas é agora o nosso Pai Celestial. Porque por causa da justiça de Cristo e da obra de Cristo, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Essa alegria que nos invade agora é uma alegria por saber que em Cristo nós temos uma herança eterna. Que em Cristo nós somos... temos uma herança em Deus e somos co-herdeiros com Cristo. É uma alegria por agora ter propósito de existir e de viver.
Para que o homem foi feito? Para a glória de Deus e para desfrutar da sua presença. Mas só por meio de Cristo nós temos essa experiência. Terceira coisa que nós aprendemos, que um cristão é um discípulo de Jesus que agora tem um novo dono, que agora tem um novo Senhor. Agora nós pertencemos a Jesus. E se jejuamos, se fazemos qualquer coisa, nós fazemos não para receber graça, não para torcer o braço de Deus, não para alcançar o favor de Deus, mas porque temos um novo coração e uma nova natureza. Uma natureza que agora se volta para Deus em amor, que se volta para Deus agora por causa da sua graça, que se volta para Deus agora em gratidão. Então eu jejuo, leio a Bíblia, oro, porque eu tenho um novo coração, um coração sensível a Deus, um coração que entende que é pecador e que carece de uma relação íntima e pessoal com Jesus. Por causa de um novo coração, nós somos movidos por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Nós jejuamos agora, não como uma regra religiosa, nós jejuamos com a intenção de crescermos na nossa relação com Jesus Cristo, de intensificar a nossa busca a Deus em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. É por isso que nós jejuamos hoje. Agora, isso é fruto de um novo coração, de um coração transformado, de um coração cheio do novo vinho da graça de Jesus. Glória a Deus por isso. E o quarto e último ponto, que um cristão é um indivíduo que nunca será entendido pelo mundo. O mundo nunca vai nos compreender. Eu não estou dizendo com isso que nós somos melhores, porque a gente aprendeu até aqui que é por graça, que é por meio da obra e do chamado irresistível e eficaz de Jesus. Não é porque um era melhor do que o outro, não é porque no corredor do templo ele viu que lá no dia tal, 1 de setembro de 2006, eu iria ter fé e crer em Jesus. Não, é porque Ele, antes da fundação do mundo, por sua pura graça me chamou. E eu não sei porquê. E agora os cristãos, então, eles são diferentes, eles não são entendidos pela sociedade. Veja, os fariseus não entenderam por que os discípulos de Jesus não jejuavam. As pessoas não entendem por que os cristãos oram, por que jejuam, por que leem a Bíblia, por que param lá, talvez no intervalo do trabalho, e pegam a sua Bíblia e ficam lendo, e ficam refletindo, por que quando vão falar, não falam dos seus feitos, mas falam dos feitos de Deus. Ninguém entende. Eles não entendem a sua prioridade. Eles não entendem porque você busca a Deus. Eles não entendem os seus valores. Eles não entendem que você recebeu um novo coração, que você recebeu por meio de Cristo uma nova vida. Por fim, eu quero dizer que os cristãos não são melhores do que ninguém. Agora tem uma grande diferença, é que os cristãos reconhecem que são pecadores, carentes da graça de Deus, e que somente por meio de Jesus Cristo podem receber o favor de Deus. Então que essa mensagem nessa noite te ajude a examinar o seu coração para saber se você é um mero religioso ou se você é salvo em Jesus Cristo. E se você tem um relacionamento pessoal com Jesus. E aí talvez você possa dizer, não, então eu nem sou religioso, eu sou um irreligioso. Ou seja, alguém que não liga para nada. O religioso, o irreligioso, inclusive o cristão, todos esses três grupos necessitam diariamente da graça de Jesus Cristo. Agora, aqueles que são religiosos e aqueles que são irreligiosos, há nessa noite um chamado de Jesus a vir à festa de salvação. Porque nós cremos que Jesus está aqui. Nós abrimos esse culto em nome de Jesus. Mateus diz que se nós reunimos em nome de Jesus, Ele está conosco. Então, onde Jesus está, há sempre uma oferta de graça, há sempre uma oferta de salvação.
E o que nós fazemos? Apresentamos a Jesus o nosso currículo de feitos? Não. Nós chegamos a Jesus como aquele publicano que orava no templo e disse: Senhor, sê propício a mim, pecador. Há uma oferta de graça e de salvação aqui nessa noite para mim e para você. O que nós precisamos fazer é chegar diante de Jesus em arrependimento e fé. A Bíblia diz que aquele que chega diante dele, quebrantado e contrito, reconhecendo-se como pecador, como pobre e miserável, há salvação para você em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, com a Tua Palavra. A minha expectativa, ó Deus, é que nós sejamos desafiados, ó Pai, a olhar para os nossos corações, mesmo que tenhamos aí uma grande trajetória de fé, e olharmos, se não, como Paulo fala aos Gálatas, porque rapidamente vocês abandonaram o Evangelho por um outro Evangelho. Será que não temos, ó Deus, tornado o Evangelho de Jesus Cristo um conjunto de regras, de preceitos, que mais nos trazem peso e pecado do que salvação e graça? Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver a vida com essa alegria que vem e que flui do trono da graça de Deus, porque agora nós temos um novo coração. E se ainda não temos, nós podemos nos apresentar a Jesus agora com arrependimento e fé, crendo que Ele pode mudar o nosso coração, nos dar um novo coração e enchê-lo com vinho novo da graça de Deus. Ó Pai, nos ajuda. Como nós cantamos aqui, por meio do Evangelho nós podemos agora proclamar salvação. Porque fomos alcançados, nós podemos agora falar das boas notícias do Evangelho aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares. Chamando esses homens, como diz Paulo, que o Senhor fala por nosso intermédio, chamando os homens ao arrependimento. Que nós possamos celebrar essa festa de salvação que é ter Jesus. Celebrar a salvação que vem por meio da graça mediante a fé. Somente por Jesus Cristo, aquele que verteu seu sangue precioso e inocente na cruz para salvar pecadores como nós que estamos aqui. Que nós possamos depositar a nossa confiança somente em Jesus, unicamente em Jesus, para que possamos desfrutar da alegria da salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem-vindos. Graças a Deus por esse tempo. Antes de encerrar, queria ter um tempo de oração. Nesse é um tempo que você pode compartilhar suas necessidades para nós orarmos, fazer os seus irmãos saberem das suas necessidades. E de antemão, eu quero mencionar nossa irmã Carol, que está com Covid e está bastante debilitada. Graças a Deus deu uma boa melhorada. Hoje ela foi no hospital, ela até não estava querendo. Eu falei: posso te falar uma palavra pastoral? Vai no hospital. E ela foi, se medicou, graças a Deus os exames apresentaram uma boa melhora, mas ainda precisa de bastante repouso e das nossas orações. Então vamos orar pela Carol, vamos orar pelo Éder, também pelos meninos, né, que estão todos aí em quarentena, ok? Quem mais precisa de oração, de gratidão e tal? É um tempo que a gente sempre tem de compartilhar as nossas necessidades e orar. Aqui, né, que mora em São Paulo. Mais alguém? Fala, Débora. Queria oração pelo Isaac. Amém. Vamos orar. Queria voltar para Cristo. Como? Queria voltar para Cristo. Queria que o Senhor orasse comigo. Vamos orar por isso. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Pastor, Fala, Cris. minha irmã precisa da mãe da minha irmã. Vamos orar. Pela minha família, pela salvação do meu esposo e das minhas filhas. Vamos orar por isso. Amém? Podemos orar, Rosângela? Oração também a minha sogra, que ela vai colocar mola, né, para os gays. Aí, para que também Deus possa tocar o coração dela. Ela já ouviu falar de Deus, mas ainda não conheceu o Evangelho. Vamos orar por isso. Deus que liga o nome. Mais alguém? Temos algum pedido aí, irmão? Eu também queria pedir pela, Pode falar. eu queria pedir pela minha sogra, que ela
esse tempo de comunhão, pela alegria, Senhor, da Tua salvação. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que é poderosa para nos dar um novo coração. E eu oro pela Débora, que reconhece, a gente tem conversado e ela reconhece que é uma pecadora e que precisa da Tua graça, Senhor. Que ela possa, nesse exato momento, experimentar da alegria da salvação. Que ela possa desfrutar da comunhão com Cristo Jesus e ter um relacionamento pessoal com Jesus. Que ela saiba e creia nisso, Deus, que o Senhor levou na cruz os pecados dela, para que ela possa agora ser chamada filha de Deus, que ela possa desfrutar da alegria, do gozo, de receber um novo coração pelo poder do Evangelho. Que o Senhor cuide dos seus filhos, da sua vida, que o Senhor restaure a sua saúde emocional, que o Senhor cuide da Débora e que ela possa saber, Senhor, que ela é amada por Ti. Que apesar das dificuldades, da solidão, o Senhor nunca a esqueceu. Que ela possa sentir-se amada e cuidada por Ti nesse tempo. Eu oro também, ó Deus, pela irmã Irene, que intercede pela sua sogra, que o Senhor possa atuar na saúde dessa senhora, que o Senhor possa confortar nesse tempo de dificuldade os filhos, ó Pai. Nós cremos, assim como Jesus tocou na filha de Jairo e ela levantou da morte para a vida. Assim como o Senhor tocou no paralítico, perdoando os seus pecados e sarando a sua paralisia, o Senhor pode fazer ainda hoje, Pai. Nós oramos a Deus, pedindo que o Senhor intervenha, mas crendo sempre na Tua vontade, na Tua preciosa vontade. Eu oro também a Deus pela irmã da Cris, que o Senhor possa tocar na vida dela com salvação, restaurar a sua saúde. O Senhor conhece toda a necessidade, Pai, que o Senhor possa intervir e nós possamos ouvir, ó Pai, dos Teus grandes feitos na vida dela. Oramos também a Deus pela Elaine, pela salvação do seu esposo, das suas filhas. O Senhor conhece, Pai, a Elaine e sabe as dificuldades que ela tem enfrentado. Que o Senhor possa acrescentar a sua fé, que o Senhor possa, Pai, estar com ela nesse tempo, que ela te perceba, ó Deus, com ela nesse tempo de dificuldade. Oro também, Pai, pela irmã Rosângela, pelas suas necessidades, por tudo que ela mencionou aqui agora, o Senhor pode fazer. Por isso que nós estamos orando, que nós cremos que o Senhor é poderoso, Pai, para derramar a Tua graça a nós por meio da oração. Eu oro, Senhor, pela irmã do Léo, lá em São Paulo. O Senhor a conhece, o Senhor sabe por que caminhos ela tem andado, e o Senhor pode, assim como agiu na minha vida, assim como agiu na vida de Paulo, naquele caminho, o Senhor sabe pelos caminhos que ela tem andado, Ele pode alcançar o coração dela. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que aqui estamos. Muito obrigado pela vida da Carol, Senhor, pela vida do Éder, do José e do Mateus. Que o Senhor continue cuidando deles nesse tempo de dificuldade e que o Senhor continue nos ensinando a cuidar desses irmãos. Que o Senhor nos ensine, Pai, por meio daqueles que estão enfermos, a servir com amor, com cuidado, com graça, a exercer os dons que o Senhor tem nos dado, para honra e glória e fama do nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe você. Antes de encerrar, quero só avisar que a nossa oração ainda vai continuar de forma virtual, ok? Então, toda quarta-feira, por meio do Zoom, às 8 da noite, a gente se encontra. Desculpa, não é Zoom, que às vezes eu uso o Zoom para as reuniões de trabalho, Google Meet. Então, toda quarta às 8 nós nos reunimos para orar e, querendo Deus, nós queremos continuar nos reunindo aqui de forma segura, tá? E toda semana, queridos, nós vamos liberar links de inscrição, porque a gente tem um lugar limitado, então nós podemos passar disso. Você precisa se inscrever, tá bom? Qualquer dificuldade, nos procure, certo? Renildo, Deus abençoe você, sua família, Lídia, Síria, Elaine, Deus abençoe, Débora também, todos os demais. Amém? Pessoal que nos acompanhou pelo Facebook, um grande abraço, fique na paz, Deus abençoe.